Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos relembrar a construção da tese. A gente está entrando na parte de produção textual, certo? Então, a gente vai lembrar um pouquinho como inicia essa coluna vertebral do texto, o planejamento textual, para a gente entrar na matéria de brainstorm, que é a chuva de ideias, certo? Até o então, a gente estava elaborando mecanismo para entender o que são as competências da correção do Enem, as 5 competências, entender cada parágrafo, o que cada parágrafo requer de elementos obrigatórios para essa construção do Enem, né? Ora, uma vez que a gente vai estudar dissertação argumentativa, nada mais justo a gente já pontuar para a realidade, que seria a dissertação argumentativa do Enem, certo? Então, para se começar um texto, a primeira coisa que a gente tem que pensar é tese, ok? Qualquer tema que venha a acontecer, eu vou pensar numa tese. A tese é o meu ponto de vista. Partindo do princípio daquele planejamento que a gente tem, tema é dado pela banca, pela prova, pela professora. Tese é o que eu penso sobre o meu tema. Aí vem a estrutura. Argumento 1, argumento 2, citação do argumento 1, citação do argumento 2. Objetivo, que é o que eu estou querendo resolver sobre esse tema, né, na minha redação. E agente, ação, detalhamento e efeito social. Isso a gente já viu em outros vídeos. Porém, agora a gente vai entender que isso funciona como uma caixinha, uma estrutura, e a gente vai colocar agora os elementos dentro dessa caixinha. A gente vai preencher cada elemento desse. Então, para esta aula, a gente vai focar na tese. A tese ela é a construção de toda a coluna vertebral do texto. Uma tese mal feita é a desgraça de um texto, tá? Com certeza, esse texto não conseguirá chegar até o final sendo coeso, coerente, dentro de uma discussão de argumento plausível, que convença, que tem o poder de persuasão de convencer o leitor sobre aquilo que o escritor quer, certo? Então, para entender a tese, a gente precisa entender o tema. E o tema a gente tem determinados recortes. O nosso tema aqui, por exemplo, é a carência do ensino de educação sexual no Brasil. Como surgiu esse tema? Tá? O que passou pela cabeça do corretor, de quem quer que seja que tenha elaborado esse tema? Primeira coisa, para se elaborar um tema de redação, a gente precisa pensar no assunto. O assunto aqui educação sexual, tá? Recorte de tempo, a educação sexual atualmente. Recorte de lugar, a educação sexual atualmente no Brasil. Daí surge o tema, a coerência a carência do ensino de educação sexual no Brasil. Vamos pensar em a persistência da violência contra a mulher. Recorte de assunto, violência contra a mulher. Recorte de tempo, persistência. A persistência te dá a ideia de uma continuidade ao longo do tempo, né? Algo antigo que vem até agora, que persiste ao longo do tempo. Então, recorte de lugar, no Brasil. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Daí a gente tem um tema. Com esse tema, você vai montar a sua tese. A sua tese, normalmente, é o seu ponto de vista sobre o assunto. E ele requer pelo menos 2 argumentos. Para se formar uma tese, a técnica de brainstorm, que é a chuva de ideias, ela se faz bem necessária. E nós veremos essa técnica no próximo vídeo. Então, até lá!